Boa tarde, professor, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite a falarmos sobre o Mário Cesarini e a relação que ele teve com o nosso escritor italiano mais português que tínhamos, que foi o António Tabucchi. O António Tabucchi, digamos, foi sempre o fio que ligou Itália a Portugal e que divulgou e fez conhecer muitas das personalidades artísticas do século XX português. Antes de tudo, queríamos saber como é que chegou e nasceu, digamos, o surrealismo em Portugal. O próprio António Tabucchi faz uma história breve do surrealismo português na introdução daquele número dos Quaderni Portoghesi, número 3, que é dedicado precisamente ao surrealismo português, mas e nessas pequenas histórias que ele tece, o surrealismo português durou apenas 3 anos, 1949, 50 e 51. O surrealismo no sentido forte do termo, o surrealismo no sentido de movimento, não é? Uma ação concertada e coletiva à maneira das vanguardas. Talvez nós pudéssemos começar talvez um pouco mais cedo e acabar um pouco mais tarde, mas de facto a história está bem contada. E nesses 3 anos ocorreram, sobretudo, ações públicas, manifestos, exposições de arte, pintura, escultura, objetos, etc. E podemos dizer, portanto, que é a fase heroica e sobretudo, performativa, não é, da ação pública do surrealismo português. E chegou muito tarde, com respeito a quando surgiu na Europa, não é? Na França, com o Breton. Claro. Em Portugal, o surrealismo foi considerado pouco interessante pelos artistas e pela intelectualidade que na altura era dominante e, sei lá, por exemplo, Pessoa não ligou importância de espécie nenhuma ao surrealismo. A Presença, que era a geração, que foi a geração a seguir à geração modernista, a geração do Pessoa, era contra, completamente contra, de maneira que o surrealismo não encontrou propriamente muito campo para se desenvolver, não é? Entretanto, em 20, o surrealismo do princípio dos anos 20 e em meados dos anos 20, em Portugal começa um período ditatorial e autoritário, e esse período ditatorial foi uma espécie de tampa de silêncio, não é? Que se criou e, portanto, toda a atenção dos artistas ficou virada para o combate contra o Estado Novo, aquilo que se chamou o Estado Novo, e portanto, o surrealismo parecia assim um bocadinho àquela gente que parecia parecia um pouco uma brincadeira, não é? E o tempo em Portugal, naquela altura, não estava para brincadeira. E, no entanto, quando chegamos ao final da década de 40, o surrealismo aparece para alguns artistas como uma forma de revolta, como uma forma de revolução, como uma forma de protesto, como uma forma de combate, que não era a forma neorrealista, porque a forma neorrealista tinha-se transformado numa fórmula e era completamente repetitiva e já não dizia nada de novo. E o surrealismo apareceu como uma nova forma de protesto e funcionou assim. Era uma manifestação de rebeldia, não é? De rebeldia e de rebeldia radical, não é? E voltando ao nosso António Tabucchi,
que desempenhou um papel muito importante na divulgação do surrealismo português na Itália. O professor pode dizer alguma coisa sobre a relação que o Tabucchi teve com os surrealistas portugueses e aquilo que resultou da relação do escritor com os surrealistas? O António Tabucchi conheceu os surrealistas portugueses por conhecimento direto, não é? Por relação de amizade, no final dos anos 60 e no princípio de 70, portanto, nessa altura a geração surrealista já tinha 20 anos, não é? Já tinha uma história de 20 anos, já não era de todo uma novidade, mas não era ainda uma geração reconhecida. Não tinha suficiente reconhecimento por parte de ninguém. Ninguém lhe dava uma importância de maior, a não ser em certas franjas, mais ou menos na margem da cultura portuguesa, da arte portuguesas. Mas o António Tabucchi deu-lhe importância. E foi o primeiro a dar-lhe importância. E a dar-lhe a importância que ele merecia, exatamente nos termos em que merecia ter esse reconhecimento. E a antologia que o António Tabucchi fez e que publicou em Itália, La parola interdetta, a palavra proibida, não é? É de uma exatidão enorme, porque, ao mesmo tempo, para já reúne um conjunto de poetas e antologia um conjunto de obras das principais desse movimento. E escolhendo, de facto, esses poemas pela sua qualidade, que é uma qualidade evidente do ponto de vista poético, não é? E que se torna ainda mais evidente quando aparece naquele conjunto. E depois, o título, a palavra interdita, dá também essa nota de rebeldia, não é? Portanto, os surrealistas trabalhavam numa zona que era uma zona proibida. E, portanto, aquilo que eles faziam era revolta, era um ato de revolta. E isso é exatamente aquilo que está formulado no título dessa antologia, que é a primeira antologia feita sobre o surrealismo português e o primeiro estudo, aliás, o estudo dele é o primeiro estudo que antecede a antologia, que é o prefácio da antologia, é o primeiro estudo aprofundado sobre o movimento surrealista português. E a propósito da revolta, o Mário Cesarini sabemos que não aparece no terceiro número dos Quaderni Portuguesi, não é? Porquê? Sabe porquê? O que aconteceu entre... Sim, o que se sabe, aquilo que está documentado é que houve uma relação muito próxima entre o António Tabucchi e o Mário Cesarini, em particular, à volta de 1970, no momento da preparação da antologia La parola interdetta. E existem mesmo cartas trocadas entre o António Tabucchi e o Mário Cesarini, que de resto contamos publicar este ano ainda numa edição que lhe dê a importância que merece. De resto, na antologia La parola interdetta, o Cesarini é o primeiro poeta a aparecer e aquilo que é antologiado mais extensamente. Não é? Mais poemas escolhidos dele. Em que há mais quantidade de poemas escolhidos. E, portanto, isso mostra, portanto, o reconhecimento completo que o António Tabucchi dava ao lugar do Cesarini no surrealismo português. Mas o Mário Cesarini tinha certas características pessoais que não tinham nada a ver com
os hábitos académicos ou mesmo os hábitos sociais do costume, não é? Dos usos e costumes burgueses, digamos assim. Era uma pessoa que cultivava uma certa marginalidade e que não aceitava compromissos. Não é? E nesse número do Esquadrão em Português, e que já foi preparado depois da Revolução de 25 de Abril, e portanto é 10 anos, ou nem chega a 10 anos depois, não é? É exatamente na continuação da antologia, não é? Desse trabalho de divulgação e de estudo que o Tabucchi tinha iniciado no final da década de 60. E para esse número, o António Tabucchi tinha convidado todo um conjunto de personalidades de primeira linha da crítica literária e artística europeia, não só italianos, e não só portugueses, e portanto é um número muito relevante e onde obviamente a presença de Mário Cesarini seria essencial. Isso é explicado na introdução como sendo alguma coisa que acontece por absoluta impossibilidade de obter essa colaboração do Cesarini, que teria a forma de uma entrevista, mas de que foram, portanto, enviadas as perguntas e de que nunca se receberam as respostas. Portanto, a entrevista não foi cumprida e a colaboração do Cesarini não teve lugar. A razão disso não é explicada pelo António Tabucchi, que se limita a lamentar e a marcar, de facto, a importância dessa falha. Não é? É uma falha muito importante e que, na realidade, o número do Esquadrão em Português ganha um relevo curioso, porque é o surrealismo português sem o Cesarini. É outro surrealismo, na verdade. Outro surrealismo. Mas o surrealismo português também, por seu lado, não é só o surrealismo do Cesarini. E até, se quisermos assim dizer, a parte do surrealismo português que o Cesarini encarna, ou de que o Cesarini é a face principal, mais óbvia, não é o conjunto do surrealismo português, nem serve para exemplificar esse conjunto. Por exemplo, podemos dizer que há uma figura do surrealismo, que é o António Pedro, que é o primeiro surrealista, no sentido em que ele estava ligado às vanguardas europeias, enquanto artista plástico, sobretudo, e, portanto, a sua chegada ao surrealismo foi muito mais precoce do que a dos outros futuros surrealistas portugueses. Funcionava um pouco como o mentor do grupo, e entre ele e o Cesarini gerou-se um confronto, um verdadeiro confronto, de tal maneira que o surrealismo português se cindiu imediatamente. Não é assim que começa a existir síntese em duas partes. Uma parte em torno do Cesarini, outra parte em torno do António Pedro. O grupo dissidente. O grupo dissidente, aquilo que se chamou o grupo dissidente, e o António Tabucchi é que lhe dá esse nome. Depois há uma figura dos surrealistas portugueses que, perante isso, resolve sair daquele circo de confrontos e de inimizades e seguir o seu percurso surrealista, na mesma, mas isolado, que é o Alexandre O'Neill. O Alexandre O'Neill, no primeiro livro que publica, diz assim: eu já não sou surrealista. É o primeiro livro que ele publica. O primeiro livro de poemas que ele tinha publicado. Já tinha publicado.
mas não por um livro de poemas. O primeiro livro, que é O Tempo de Fantasmas, ele começa logo a abrir por dizer que já não é surrealista. Deixou-se dessas aventuras. Mas ele sentia-se surrealista? Não. Mas ele é surrealista. Ele era, mas queria dizer que não era. Queria dizer que não era surrealista no sentido em que não fazia parte daquele grupo. Okay. Não tomar distâncias, não? Tomar distâncias relativamente àquele grupo e àquela maneira de ser surrealista. Okay. Ou, se preferirmos, a um surrealismo que é um surrealismo especial, o surrealismo português. Quer dizer, ele não é... Isto mas já não sei se vale a pena dizer, enfim, o André depois verá pode, a importância, o interesse que pode ter, mas quando se diz que o surrealismo português tem um atraso de 20 anos ou 25 anos relativamente ao surrealismo europeu, não é bem assim, porque aquilo a que nós chamamos de surrealismo é outra coisa. Já não é o surrealismo francês. Embora o Breton, o Artaud e o Lautréamont, o Rimbaud, enfim, as grandes figuras do surrealismo francês sejam também as grandes figuras do surrealismo português, as grandes referências, as figuras de referência do surrealismo português, o que é facto é que o surrealismo português é outra coisa. Nem podia deixar de ser. E essa outra coisa é muito moldada em função de ser um surrealismo de combate. Num tempo em que portanto, as relações políticas do surrealismo é uma matéria muito complexa, no surrealismo mundial é uma matéria muito complexa. No caso português, essas relações políticas são especialmente interessantes pelo que têm de singular, ou seja, não se ligaram a nenhum partido, como o surrealismo francês, não tomaram posições estritamente políticas, não se ligaram à luta política, à resistência, no sentido mais normal do termo, mas fizeram luta política pela poesia e pela arte, o que é uma coisa um pouco extraordinária, não é? E também pela própria afirmação vital dos surrealistas, no sentido em que a sua vida, a sua performance diária, o seu modo de ser, o seu modo de proceder, eram constantemente, todos os dias, uma forma de protesto. Sim. E, portanto, era aliás, um pouco inspirado, o Cesarini inspira-se diretamente no Almada de Negreiros, porque é essa ideia de uma totalidade. O artista total. O artista total, no sentido em que não há bocados, não se é artista num determinado momento e noutro momento é-se político, e noutro momento é-se poeta, e noutro momento é-se divulgador. Isso. É uma única coisa. É uma única coisa em todos os momentos, em todas as facetas do mesmo gesto poético central. Este ano de 2023 vamos comemorar o centenário do nascimento do Mário Cesarini. Quais vão ser as várias iniciativas e atividades sobre o artista surrealista por excelência português? Sim, há um conjunto de publicações que está previsto, entre outras manifestações, exposições, nomeadamente da arte de plástica do Mário Cesarini, numa grande exposição. Retrospectiva que terá lugar em Lisboa, mas não só, mas depois terá itinerância. Não sei exatamente que tipo de itinerância, mas terá alguma itinerância e, portanto, servirá para poder aparecer noutros contextos. Mas então, uma dessas publicações que está prevista é precisamente aquela que reunirá o conjunto dos textos
que se referem diretamente à relação entre o António Tabucchi e o Mário Cesarini, nomeadamente um conjunto de cartas que o Cesarini escreveu ao António Tabucchi e o conjunto dos artigos que o António Tabucchi escreveu sobre o surrealismo português e também sobre o Mário Cesarini. E isso constituirá um volume que penso eu, poderá ser muito representativo na medida em que o Tabucchi teve um papel muito relevante na história crítica do surrealismo português. Isso. Muito obrigado, professor. Foi um prazer. E foi um prazer mesmo.